Após o ano de 1960, então, do governo do Juscelino Kubitschek, houve uma transição política, mas foi um momento que o Brasil foi muito conturbado, a política em si. Devemos lembrar que nessa época, no cenário internacional, né, vigorava a questão lá da Guerra Fria, era aquele período, então, de influência dos Estados Unidos, de um lado, como uma superpotência, e de outro, né, a União Soviética. E por conta dessas questões internacionais, essa ordem mundial bipolar influenciou, né, no caso, nas decisões, no próprio avanço da política no Brasil. E aí o que marca esse período, né, caracterizado aí, foi, né, em 1964, o golpe, né, que o Brasil passou aí por um período de ditadura militar. Então, nesse caso, da época aí da ditadura militar, houve uma política aí de planejamento, de desenvolvimento industrial com capitais estrangeiros, com empréstimo. No início, né, marcou aí, né, teve o primeiro governo lá militar, foi o general Humberto Castelo Branco, né, ele fez um programa lá de ação econômica do governo, né, PAEG, e aplicou em 1967. O objetivo era conter a inflação, né, e preparar o país para o crescimento econômico. Entre 1968 e 73, houve sim, de fato, um crescimento econômico, tanto é que esse período é chamado de milagre econômico brasileiro, devido ao crescimento do PIB, né, ter sido elevado e o Brasil ter na época, né, se tornado uma forte economia no mundo, né? Inclusive em relação aí, né, aos países que estavam em desenvolvimento industrial e eram nações periféricas, né? Então ele tornou-se lá a oitava economia do mundo. Só que esse milagre econômico, né, ele dependia aí desse capital do governo, capital estatal, das transnacionais, né, e do capital nacional privado. Só que muito disso, né, foi graças a um endividamento aí do Estado. Então o Estado teve uma grande dívida para colocar ele induziu esse desenvolvimento aí, esse crescimento econômico, mas né, contraindo aí muitas dívidas. E o problema que vai ter nesse período, justamente, né, que marcou ali o ano de 73, é que tem, né, no caso internacional, a crise do petróleo, né, a primeira grande crise do petróleo em 1973. Então isso vai refletir em diversos países, inclusive no Brasil. E essa crise do petróleo foi o quê? Foi quando os países, né, exportadores de petróleo, eles criaram uma organização, a OPEP, passou a organizar ali, manter um cartel sobre o preço do produto. Então aumentou demais o preço do petróleo e os países que eram dependentes, a sua economia dependia, né, da produção, dependia do uso do petróleo, encareceu o custo de produção. Então foi isso, e aí acabou gerando crise, né? Crise aí arrastando para outros países, aumentou os juros das dívidas, no caso do Brasil, né? Então, o que ocorre, né? O Estado, ele estava atuando, né, induzindo aí, né, um crescimento da economia, né, favorecendo as grandes empresas, né, controlando certos setores da produção. Então, no caso, por exemplo, da parte de energia, né, geração de energia, tinha criado aí a Eletrobras, no caso das telecomunicações, a Telebrás, a Embratel, né, no caso de siderurgia, entre exemplo, né, a Siderbras. Então empresas que o Estado, o capital estatal estava ali, né, investido. Então empresas é, públicas, no caso, né, empresas estatais investindo em setor de indústria de base aí, indústria que serviam, né, para alavancar esse desenvolvimento. E aí, seguindo uma política aí de integração nacional, foram construídos também, né, com capital estrangeiro, também pegando esse dinheiro emprestado, várias obras aí que serviram aí de infraestrutura de transporte. Um exemplo desse, né, é o caso da Ponte Rio-Niterói, que foi nessa época desse governante, né? No caso das rodovias, da rodovia Transamazônica,
a criação na década de 60 da Zona Franca de Manaus, né, para estimular o desenvolvimento industrial naquela região e afirmar, né, a ocupação daquele território pelo Brasil. Teve um projeto de levantamento aí de dados geológicos do território brasileiro, projeto chamado Radam Brasil, que foi de fotografias, né, fotografias aéreas, no caso utilizando aviões, né, no caso utilizando avião com equipamento sensor radar, né, fazendo, então por isso chamado Radam Brasil, né, era no caso para fazer a cobertura na Amazônia, mas depois estendeu esse projeto por praticamente todo o Brasil. E também, né, teve um exemplo aí da construção da usina nuclear, né, termonuclear de Angra dos Reis, né, no caso Angra 1, que foi um acordo com o Brasil, né, no caso com a Alemanha. Então, trazendo essas tecnologias, né, fazendo esse avanço. Mas, de novo, né, pegando o empréstimo. Então, ele recebeu o Brasil diversos empréstimos, aí acabou, né, contraindo diversos empréstimos internacionais. A produção foi intensa, né, só que com o tempo, né, os indicadores sociais não apontaram uma melhoria para a população, porque aumentou a industrialização, só que a concentração de renda atingiu, né, um dos piores níveis, né? No caso, os salários eles estavam sendo reduzidos, né? Porque reduzido para as empresas terem uma taxa de lucro maior. Então a população o país uma economia forte, só que com a população pobre, né? Em geral, a grande parte da população bem pobre. Então houve nesse período aí, né, uma redução aí do poder aquisitivo do trabalhador, do seu salário, né? Então aumentou essa desigualdade. E aí você vê que esse processo, né, do caso do milagre brasileiro, se por um lado na área de indústria de base, obras de engenharia no território foi algo que avançou, por outro lado, em termos da população, né, percebe-se uma desigualdade aí, aumentou a renda dos mais ricos e a maior parte da população diminuiu a sua renda. Então isso agravou a pobreza, né, com o agravamento da pobreza nas cidades grandes, né, no caso aí as cidades, regiões metropolitanas, há um crescimento aí do número, né, um aumento das pessoas vivendo em favelas, né? Então esse contexto ainda foi acelerado isso pela intensa migração por conta das desigualdades regionais, então vindo mais gente para a região sudeste, por conta aí das indústrias concentradas nessa área, maior mão de obra chegando, só que o salário tendo um salário muito baixo, as pessoas tendo que morar, né, em áreas, no caso em favelas, então esse processo. E também, né, nos próprios, além de vir imigrantes de fora, né, da região sudeste, no caso vindo, né, para as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, né, depois também Belo Horizonte, né, esses casos de fluxo migratório, teve também no interior desses estados o caso de migração, né, das pessoas aí saindo das zonas rurais e indo para as cidades, né, alguns casos aí formando também no interior do estado cidades aí, né, com uma elevada concentração populacional, o caso de Campinas, estado de São Paulo, né, o caso de Ribeirão Preto, Sorocaba, são exemplos, né. Então, grande parte desses trabalhadores, né, foi lá aproveitando então esse crescimento, aí se empregando na indústria da construção civil, né, e por conta aí de nesse ramo não exigir muita escolaridade, né, conseguiram ali uma certa melhora no padrão de vida. Mas grande parte dos outros que vinham depois, né, atraído por conta dessa ideia de conseguir uma qualidade que outros antes conseguiam, não acabaram, né, acabaram aí conseguindo emprego. Muitos acabaram, como eu falei, aumentando a população que vivia em favelas, né, e acabaram sendo subempregados. Então, esse milagre econômico, né, ele trouxe essa consequência. Por conta aí, né, dos empréstimos, a estrutura aumentou no Brasil, só que, né, aí o Brasil pegou muitos empréstimos
e a dívida dele foi aumentando, e com isso, né, quem pagou aí em si, né, a questão da dívida em si, quem foi o mais prejudicado foi a população mais carente, porque o Brasil precisava pagar essas dívidas internacionais e aí reduzia os benefícios sociais, né? Com o peso da dívida externa e os sucessivos aumentos do petróleo, como eu falei da crise, né, do petróleo lá de 73 e aquela década de 70, né, em si, né, a década de 1980 no Brasil foi chamada aí de década perdida, né, e também no mundo estava uma retração, né, da economia mundial. Então foi chamada aí de década perdida, né, esse caso. E no final da década de 80 estava claro que esse modelo de substituição de importação no Brasil, né, que veio lá, né, que foi forte de 1930 até 1970 e 60, né, que foi forte ali na época do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek, mas esse modelo já não estava dando conta mais, o Estado já não era capaz, né, de continuar incentivando o crescimento econômico por meio dos investimentos, né, e no caso porque ele já tinha contraído muita dívida, então o período anterior lá que houve um maior desenvolvimento já não conseguia se manter. Vai haver o processo no Brasil da redemocratização, né? Então, em 85, o que é isso? Os militares, então, eles vão sair do poder, mas há uma sucessão aí, é uma transição, né? Eles vão passar o poder, no caso, é uma transição, vai vir o governo do Sarney, né? E depois vai ter a eleição mesmo em si, vai ser a eleição que vai chegar o Fernando Collor a presidente, que vai ser a primeira eleição que teve o voto aí da redemocratização após o período da ditadura militar. Então, um grande desafio quando foi, né, o caso do governo, o último lá já da administração na época da ditadura militar, que foi Batista Figueiredo e depois o Sarney, né, que aí no caso o Sarney como civil, o grande desafio foi conter a inflação, né, no caso aí, porque, né, o poder de compra da população diminuía muito e foram mudando, né? Fizeram vários planos econômicos, várias moedas. Aí teve o caso de ter 5 moedas diferentes na época, até chegar a aplicação do Plano Real, que é o que temos, né? Que foi em 94. Temos até hoje aí, né? Esse plano econômico vigente aí, essa moeda, né? No caso, o Plano Real. Então, vamos falar, né, em si do Brasil após 1990, e aí vem o período aí chamando, né, a gente falando da inserção na globalização, porque é o período lá, né, da economia neoliberal difundida no mundo e a questão aí do maior comércio global. Então o Brasil, ele é um país muito fechado até então, e fechado justamente porque aquele modelo de industrialização que protegia as indústrias nacionais, substituindo os importados, né? Substituindo aí, e como fazia essa proteção? Colocando tarifas, né, bem elevadas, né? O caso aí de protecionismo. Então, o ano de 90, né, vai ser marcado aí no mundo pela questão do avanço da globalização, e o Brasil abre, consequentemente, né, abre o seu mercado. Abriu o mercado para a entrada de produtos estrangeiros, né? Então reduziu aí as tarifas de importação e aí começou, né, a vir vários produtos estrangeiros. Esses produtos estrangeiros tiveram consequências aí chegando, né, ao competir com os produtos nacionais, né? Então tiveram consequências. No caso da política em si, o governo era o governo do Fernando Collor, que foi de 90 a 92, e depois, né, veio aí no caso, porque teve o processo do impeachment, aí veio o governo do Itamar Franco. O governo do Itamar Franco. E aí o governo do Itamar Franco foi de 92 a 94. Então, nessa época, né, iniciou-se então a abertura da economia para o mercado externo, estabeleceu um novo modelo econômico. Esse modelo econômico foi marcado aí, né, por essa abertura, por essa liberalização do mercado. No caso, o Collor, o processo de impeachment foi por conta aí de corrupção, escândalo de corrupção, e aí ele deixou, né, naquela época teve uma alta
em si da inflação estava alta e medidas econômicas, né, foram tomadas então pelos sucessores deles, no caso o Itamar Franco e o Fernando Henrique Cardoso. E essas medidas que foram, né, no caso aí caracterizadas, né, pela inserção do Brasil na globalização. Entre essas medidas estava o quê? A privatização das empresas estatais. Então, deixando então o modelo antes que tinha participação bem forte do Estado na economia, né, com as indústrias estatais, no caso, começam a fazer então a privatização para a entrada de capitais estrangeiros. E aí acabar, né, com o controle do Estado de certos setores, acabar com o monopólio do Estado. Exemplo, né, no caso, setores como de telecomunicação, mesmo no caso do petróleo, né, ter a participação aí de outros, né, de outros países, outras empresas, o fim de medidas protecionistas. Por um lado, essa liberalização, né, aumentou assim a oferta de produtos, né, e algumas indústrias conseguiram se modernizar, aumentou a produção também quando elas modernizaram, né, com a chegada de novas máquinas. Só que por outro lado também, né, a entrada de máquinas gerou também desemprego, né, gerou desemprego, a modernização aí, né, de muitas indústrias, e também outras indústrias não conseguiram competir com a vinda de produtos estrangeiros mais barato, e aí também teve indústrias que fecharam, né? No caso, vieram também montadoras de automóveis, outras montadoras para o Brasil, e aí não instalando, no caso em São Paulo. Então houve um processo aí, né, de uma, vamos dizer assim, uma desconcentração industrial, elas indo para outros locais, né? O caso veio a Honda, a Toyota, a Renault, Peugeot, né? Exemplo aí de indústrias, né, que vieram a instalar no Brasil. E aí, como o Estado não tinha mais condições, né, para bancar a infraestrutura para a indústria, né, então começou a fazer aí o caso das privatizações, né? O governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi lá o seu primeiro mandato, né, de 94 a 98, né, teve então a criação lá, né, o caso, né, da consolidação, né, do Plano Real, porque o Plano Real foi quando ele era ministro da Fazenda do Itamar Franco, né, e aí o Plano Real, né, consolidou um modelo de liberalização, né, do Plano Real e a retirada do Estado como empresário. Então o Estado já não era mais o que ficava fazendo investimento, né, para desenvolvimento da industrialização no país, né? Então privatizou várias empresas, siderurgia, na parte de transporte teve privatização aí de rodovias, e isso foi avançando até atualmente aí, né? Teve governos que privatizaram aeroportos, né, e tudo mais. No caso também de áreas de mineração, como eu falei anteriormente, da Companhia Vale do Rio Doce, que atualmente chama Vale, né, das telecomunicações, do setor de energia. E aí esse capital transnacional, ele passou, né, esse capital de fora, ele passou a controlar mais, né, participar cada vez mais da industrialização no Brasil, né? Inclusive, né, em setores como do agronegócio também, em setores de serviço, né, que então tem todo esse avanço. Então houve, né, a redução do Estado na economia e a ampliação do capital estrangeiro na economia brasileira. Só que, né, por conta do avanço da globalização, em 1990, então, né, a partir de 1990, começa a se perceber, né, uma queda aí da participação da indústria na composição do PIB, né, e a redução também do número de emprego na indústria. Então, o Brasil estava sofrendo as consequências do efeito aí da globalização, né, que as inovações tecnológicas aumentaram a produção, só que com a diminuição, né, com o menor número de trabalhadores no mundo todo. Então a produção industrial, né, não precisava mais com as tecnologias de tanto trabalhador. E aí o grande desafio, né, foi o quê? Foi atrair investimento estrangeiro, né, no caso aí para a indústria. Uma crise que aconteceu, né, no mundo e afetou o Brasil foi no ano de 97, né? No caso aí a crise
que chegou aí, né, principalmente no Brasil, né, por conta aí do aumento, né, das taxas de juros e o câmbio, né, no caso a moeda brasileira, o plano real, ele estava aí, né, no início fazendo uma valorização do real comparado ao dólar, né, havia uma equiparação ali, né, tava o valor, né, bem próximo ali, e aí fizeram o quê, né? No caso, desvalorizou, né? Desvalorizaram aí estrategicamente a moeda do brasileira, né? Perante ao dólar, para atrair, né? Ter um fluxo aí de investimento estrangeiro, né, e também favorecer as exportações, porque havia, né? As exportações estavam reduzidas, no caso, e aumentando, e tinha, no caso, uma balança comercial deficitária, com o caso aí de maior importação. E aí houve, né, uma diminuição, né? Esse período também teve aí uma guerra fiscal entre os municípios para a instalação de indústria, né, oferecendo aí incentivo, então o município oferecendo mais incentivo que o outro. Em si, né, a década de 90 não foi, né, uma época aí de crescimento, né, foi melhor que a década de 80 em si, que é a década perdida, mas foi um crescimento baixo, né? Então não favoreceu aí a criação de empregos nem melhoria significativa da população, né? No caso aí foi um processo de adaptação do Brasil à economia globalizada. Também então o índice de crescimento foi baixo da indústria por conta das taxas de juros, né? No caso aí que a economia praticava. Depois, então, vamos falar agora, né, do Brasil nas primeiras décadas aí do século XXI. Então, né, pensando aí o século XXI, que começa lá, né, em 2001, né, então, e vai terminar só lá em 2100, né, século XXI. Então, pensando aí, né, a partir de 2001, Brasil, né, a partir disso. Então, o crescimento da economia estava sendo baixo, né, em relação aí o Brasil, em relação a outros países emergentes, né, no caso, também esse crescimento é baixo, só que ele acabou sendo favorecido aí pelo crescimento, pelas demandas da China, né, no caso. Então, quando compara com os outros emergentes, o crescimento estava baixo, mas, né, o caso da desvalorização do real, né, fez com que o comércio exterior brasileiro passasse a ter superávites. Então, o Brasil aí exportando. E aí chega a presidência, né, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, né, e aí ele vai fazer, né, uma política econômica seguindo basicamente a gestão anterior, só que, no caso, as privatizações, né, foram paradas em si, né? Então houve aí uma suspensão das privatizações daquela característica. E o diferencial foi um programa aí de aumento da renda, né, da população carente. E esse aumento da renda da população carente, né, acabou afetando aí de forma positiva, tendo resultados favoráveis na economia brasileira. Então a economia brasileira dessa época passou a ter aí um resultado melhor, né? Houve então uma melhora da renda média do trabalhador, diminuíram, né, as taxas de desemprego, houve queda, né, e também houve diminuição da taxa de juros. Só que aí em 2009, né, vai ter uma crise, teve a crise mundial lá de 2008, no caso da especulação imobiliária nos Estados Unidos. E em 2009, né, vai apresentar aí no Brasil uma queda de produção, né? Só que mesmo assim, né, por conta aí do programa econômico aí do governo Lula, ainda assim, né, o Brasil registrou um crescimento por conta, né, do consumo interno, como a população, a renda do trabalhador tinha aumentado, né? Então houve um incentivo aí ao consumo. Além disso, o governo promoveu na época, né, incentivos ao consumo como a redução dos impostos de produtos industrializados, a redução aí do IPI, né, de eletrodoméstico, de carro, e também oferecendo crédito e juro mais baixo para o consumidor. Só que não houve uma retomada aí tão boa na questão do mundo, né? Esse que é o problema, e os preços das mercadorias, né, brasileiras de exportação. Em 2011, quem chega ao poder, né, no caso foi a ex-ministra de Minas e Energia do presidente Lula, no caso foi a Dilma Rousseff,
ela assumiu, né, a presidência do país. No seu primeiro governo, né, foi impactado então por uma alta da inflação e um baixo crescimento do PIB. Então, e aí ela continuou, né, com a política econômica em si do governo anterior, do governo do Lula, ampliou o programa de transferência de renda, só que, né, a crise mundial foi afetando, né, então o cenário internacional foi afetando o cenário nacional, e aí a produção industrial foi diminuindo, né, a crise mundial derrubou aí a produção industrial, lembrando que o Brasil dependia também, né, que a gente já falou aí, de investimentos de capitais estrangeiros. Então, a segunda metade aí, né, da década, a segunda década, né, no caso, a segunda década do século 21, então pensando aí, né, depois aí de 2010 para frente, né, a economia brasileira aí estava apresentando, né, de modo incerto perante, né, as economias mundiais, por conta aí da economia mundial também entrar em recessão, então houve um crescimento baixo. E em 2012 o Brasil, né, como dependendo então dos capitais estrangeiros, apresentou o reflexo dessa crise mundial, então, pelo fato da sua balança comercial depender, né, das exportações, né, o preço baixo das matérias-primas que a gente exportava, né, o preço alto da mercadoria que a gente importava, então esses problemas, né, acontecendo aí. Então, o cenário internacional, a crise internacional, favorecendo aí, né, uma crise interna no Brasil, né? Então, toda essa questão, e o Brasil depende de produtos importados, né, por conta aí, né, da diferença tecnológica muitas vezes, né, que precisa. Então, a indústria brasileira, né, ela apresentou em 2009 até 2011, ela apresentou resultados positivos, né, com o aumento da produção por conta do mercado interno, só que aí depois não conseguiu, né, se manter esse caso. E aí, por conta das commodities estrangeiras, né, as commodities que a gente mandava para o exterior, né, os produtos commodities que a gente fala é mercadorias, né, no estado bruto aí para exportação, soja, carnes, açúcar, minerais, né, esse caso o preço está em baixa. Em 2015, comparando, né, o Brasil teve o pior, né, cenário, aí começa a ter o cenário de baixo crescimento do PIB desde relação a 2000, né, comparado aí com 2000. Esse exemplo aqui do gráfico, né, mostra aqui a variação do PIB, para a gente ter ideia, uma série aí que vai de 1997 até recentemente, até 2020. Você tem aí essa série de dados, e aí você observa que tem os anos, né, e ele tem as divisões ali, porque ele tem a divisão trimestral, ele está ali, né, o caso aí do PIB, né, então tem a variação trimestral, e aí você observando o ano de 2010 teve um alto crescimento ali do PIB, aí depois foi tendo queda, mas retomou em 2013, mas 2015 e 2016 foi o pior cenário, que foi, né, no caso lá do segundo mandato, né, do governo da Dilma Rousseff, da presidenta Dilma Rousseff. E aí depois, né, vem o governo do Michel Temer, que há uma retomada, mas a retomada é muito pequena, né, da economia brasileira, a retomada é fraca ali, a retomada que foi ocorrendo do PIB, e depois iniciou o outro governo do Jair Bolsonaro, também o PIB pouco avançando, e por conta, né, da pandemia no mundo, houve a retração aí maior ainda, né, que é essa retração que você percebe aí no gráfico afundando, então, né, o caso da produção interna bruta. É esse cenário que eu queria passar para vocês sobre a questão aí mais ligada a uma parte da questão histórica da indústria, da industrialização no Brasil, né? Numa próxima videoaula a gente vai ver a questão da espacialização da produção industrial, mas foi esse cenário de desenvolvimento industrial, né? Então, como que
a questão política aí, né, interfere na industrialização e muito, né, no Brasil, na questão aí de ser, certo momento, quem segurou, né, quem proibiu ali a industrialização, o avanço da indústria na época do Brasil colônia, depois, né, uma época que induziu a industrialização no modelo de indústria de substituição de importação, depois a entrada do capital estrangeiro e a dependência desse capital estrangeiro, né? E aí quando você tem a questão da dependência do capital estrangeiro, né, no caso, aí também tem o fato de ficarmos muito suscetíveis, né, às oscilações da economia mundial. Então é esse exemplo dessa videoaula de hoje. Então espero que você tenha aí aproveitado. Obrigado pela sua atenção. Continue aqui comigo no canal, né, e bons estudos.